O golpe de 1964, o golpe militar de 64, completou 60 anos. Os historiadores oficiais, a história pertence, né, a quem vence sempre, dizem que foi ontem, domingo, dia 31. Eu prefiro dizer que foi no dia 1º de abril, e essa data foi extremamente manipulada. O fato é que o golpe militar instaurou no Brasil a ditadura militar. Passadas tantas décadas, como estamos escrevendo ou reescrevendo a nossa história? Uma análise para José Antônio Lares, que é o nosso convidado, professor de História, historiador com formação em especialização em teologia e doutor em ciência da religião. Lares, é um prazer receber você aqui, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Nós temos que reescrever a nossa história ou não? Olha, alguns fatos precisam ser reescritos, até pelo avanço da pesquisa, até pelos estudos que vão se ampliando aí em relação a algumas questões. Agora, acredito que outros não, né? Outros fatos históricos, talvez até os mais recentes, né? Que já estão sendo pesquisados, já estão sendo bem analisados aí pela história, pelos historiadores, pesquisadores. Eu acho que é uma situação que muitas vezes confirma aquilo que já se falava desde a época em que eles aconteceram, né? Agora, que fique bem claro, não foi revolução, foi um golpe militar. Foi apenas para tirar do poder alguém que tinha uma base popular muito interessante para a época, extremamente interessante. O João Goulart, que já tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, se candidatou de forma isolada, sendo partícipe de todas as candidaturas, né? Acabou se elegendo, porque naquela época se elegia o presidente e se elegia o vice, não era chapa casadinha. Separados, exatamente. E o João Goulart, ele tinha uma postura popular muito forte, mas fez um governo que a gente tem que reconhecer. Renato, inclusive, foi bom você ter lembrado aí do Getúlio Vargas, né? Porque as razões que levaram à queda, ao golpe contra o presidente João Goulart, são praticamente as mesmas que levaram Getúlio ao suicídio. Se ele não tivesse suicidado, ele teria sido deposto por um golpe militar. Exato. Então, por aí. Agora, você perguntou a respeito da questão da data, né? Aliás, do conceito revolução e golpe. Isso. É claro, a narrativa dos vencedores acaba prevalecendo, né? E essa narrativa de que foi uma revolução, né, acabou virando história oficial, né? Mas nós sabemos que o conceito de revolução é um conceito totalmente diferente de golpe de Estado. Revolução é quando uma sociedade passa por um longo período, né, por transformações profundas, né, estruturais mesmo, infraestruturais até, e aí merece ser chamado de revolução, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, e aqui no Brasil a própria Revolução de 30, liderada por Vargas, que trouxe a modernização, a industrialização, a legislação trabalhista, etc. Agora, golpe de Estado, não. Golpe de Estado é uma intervenção, né, violenta no sistema jurídico, político do país, com a substituição violenta também de um governante e sua substituição por outro. Aí é outra coisa. O que houve em 64 é claramente um golpe civil, militar, empresarial, enfim, pode até ampliar esse conceito, mas foi um golpe. E esse golpe só não foi aplicado em 61 porque todos foram surpreendidos com a renúncia do Jânio. Porque se eles tivessem um pouquinho mais de preparo, tivessem um pouco mais de cérebro também, a coisa já teria acontecido 3 anos antes. E, na verdade, Kevin, naquele momento houve 2 tentativas de golpe. A primeira do próprio Jânio, com a tentativa com renúncia mal ensaiada dele. Mal ensaiada. Né? Ele queria permanecer no poder achou com que todos chegaria os em poderes. São Paulo sob um aplauso popular, apoio. Aquela coisa toda. E aí o pessoal recuou e falou, não, o Jânio é um meio translocado, alguma coisa assim, não vamos embarcar nessa canoa furada. Né? E a consequência disso foi a tentativa de impedir a posse do vice-presidente João Goulart, que estava fora do país. Estava na China. Em visita à China. Ele entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, porque tinha maior segurança, aquela história toda que nós já conhecemos. Né? Ele foi chamado às pressas e quase realmente que não toma posse. Sim. Foi preciso manter, eu lembro de tinha a cadeia da legalidade, comandada pelo Leonel Brizola, a partir de Porto Alegre. Exatamente. Foi muito interessante isso aí. Agora, como é que nós colocamos hoje, para recontar essa história, né? O próprio presidente Lula, por exemplo, diz, não vamos fazer nada não, eu prefiro lembrar o 8 de janeiro do que lembrar o 1º de abril ou 31 de março, quando eu tinha só 17 anos.
Porque, Renato, eu discordo. Eu também. Com toda vez eu discordo claramente do presidente Lula. Eu acho que a gente tem que, né, não esquecer de alguns fatos exatamente para não repetir. Né? Então, acho que se houve aí uma tentativa de golpe, né, em janeiro do ano passado, e isso está muito claro, muito bem demonstrado até pelas investigações que estão, né, avançando hoje, é exatamente para nos lembrar de que, né, não houve só o golpe de 64. Acabamos de falar, tentativas de golpe em 61, né? Houve outras tentativas de golpe na República Velha, depois, enfim. Trocaram os personagens, né? Saiu o Lacerda, entrou o Ranieri Mazzini. Exatamente. Mas claramente assim, houve várias tentativas de golpe ao longo da nossa história. Né? E isso sempre é dolorido, isso sempre traz consequências nefastas, como a própria ditadura militar aí, de tão dolorosa memória. Né? Então, para que vamos esquecer? Eu acho que a gente tem que lembrar desses fatos, e não só uma lembrança junto com a denúncia, para que eles não se repitam mais, para que a gente não passemos novamente por essa situação tão deplorável, como já se tentou fazer agora recentemente, tá? E as investigações, né? E as investigações mostram que tem gente que tem que ir para a cadeia, tem muita gente que tem que ser penalizada ainda, e isso é uma questão de lógica. A gente está esperando só o tempo. Né? Isso claramente vai acontecer. Isso tem que acontecer. Se você quiser o respeito da mídia internacional, da opinião pública internacional, você tem que agir com clareza. Né? Exatamente, claro. Eu acho que o que está em avanço hoje, as investigações da Polícia Federal, Supremo Tribunal, a Procuradoria-Geral da República, né, apontam claramente, né, para uma tentativa frustrada de golpe. Agora, eu acho engraçado o argumento daqueles que defendem o golpe. Né? Mas, veja, é uma liberdade que as pessoas tinham de se expressar. Não foi simplesmente uma manifestação liberdade para pedir opressão? Para pedir ditadura, opressão, falta de liberdade, não só para eles, mas para a gente que não estava fora disso. Isso é um absurdo, né? Uma coisa... Não dá para descrever isso em palavras. Não dá para descrever, né? Não dá nem para raciocinar em torno disso. Não dá, né? É muito maluco. 63% da população brasileira repudia o golpe militar. É o maior número apurado pelo Datafolha desde 2012. Né? Isso é bom. São pesquisas constantes que vêm sendo feitas. Né? Isso é ótimo. Né? Sinal de que a população está bem atenta, está acompanhando, e acredito até que esse número recorde que atingiu agora, 63%, contrária a qualquer tipo de ditadura, né? Eu acho que foi muito em função dos acontecimentos recentes. As pessoas estão percebendo, né? Olha, a sociedade evoluiu em vários aspectos, mas você tem um setor dela ainda muito preso a essa visão de que se resolve nossos problemas através da força, através da violência, através da tomada violenta do poder, destituição de governante eleito democraticamente, etc. Né? Isso é bom, esses 63%. Eu recebi com muita alegria até. Eu também, também vejo com muito otimismo isso aí. Sem dúvida. Ontem, no Globo News, a gente sempre fica com o pé atrás, porque está falando de Globo, essa coisa toda, a gente sabe como é que funciona, mas no Globo News, que me parece que é feito por jornalistas independentes, teve um noticiário à noite, teve um documentário à noite, durou talvez meia hora. Eu vi, inclusive, o depoimento de um amigo nosso, do Nando Antunes, irmão do Zico, ele dando a opinião lá que ele foi perseguido. O Zico foi perseguido pela ditadura militar por conta do posicionamento do Fernando, que era mestre, era professor de escola e defendia como é que chama? Programa de Alfabetização Brasileira, do PAB, que é do Paulo... Gente, estou falando do... Não vamos chegar lá. E aí ele cita tudo isso, a preocupação que ele tinha com a carreira de futebol do Zico, que era um moleque ainda surgindo, coisa e tal, tinha ido para a Olimpíada, feito maravilha, conquistado o título, ganhou de 1-0 na final no Paraguai, ganhou de 1-0 contra a Argentina, o gol foi dele, né? E aí acabou não sendo convocado para a seleção principal. Então ele falou, eu preferi me afastar, coisa e tal. Mas esse é apenas um dos depoimentos, tivemos mais depoimentos, inclusive do desembargador que atestou contra o Estado e condenou o Estado a pagar condenou o Estado
a pagar uma indenização em cima da morte do Vladimir Herzog, Sim, jornalista. nossa, esse fato de grande repercussão naquela época. E pegou exatamente o desembargador, que eu confesso para você que eu não conhecia. Até porque quando teve a Revolução, quando teve o golpe militar, eu tinha 13 anos. Né? Então, eu acompanhei assim, e era moleque. Eu tinha 9. Tinha 9, e a gente era excluído das reuniões de família que falavam isso. Só meu pai ficava no radinho, exatamente. Lá. Mas não deixava a gente participar. Interessante isso, né? O medo que tinha. Tanto é que foi uma situação de muito medo, de muito horror. Foram anos realmente sombrios, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E você está lembrando aí alguns depoimentos aí, né, da Globo News ontem. Eu me lembro, Kevenato, que na época mais dura, mais repressiva da ditadura, que coincidiu mais ou menos ali com o Médici, né, o presidente Médici, né, foi o período mais duro. Eu estava fazendo minha faculdade em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e participando do movimento estudantil e sofrendo também essas ameaças, essas perseguições. Eu me lembro, por exemplo, de ter participado clandestinamente, olha só, era tudo meio clandestino, ninguém podia saber que eu estava tomando um ônibus em Juiz de Fora, indo para São Paulo, participar lá na USP de um congresso internacional, os famosos ENEMs daquela época, Encontro Nacional de Estudantes para reconstruir a UNE, né? A União Nacional de Estudantes, que tinha sido praticamente desbaratada pelo regime militar. Né? E essa reunião lá, que juntou estudantes do Brasil inteiro, que tinham se deslocado para São Paulo para essas discussões, né? Era uma reunião clandestina, quer dizer, todo mundo com medo ali da polícia chegar, invadir a universidade, baixar o pau em todo mundo, prender todo mundo, aquela coisa, né? E eles descobriram que a gente tinha participado, né? Em Juiz de Fora. A Polícia Federal descobriu que a gente tinha participado dessa reunião e ficou, durante muito tempo, indo lá no diretório acadêmico, né, que a gente presidia na época, e no diretório central dos estudantes, exigindo, queremos saber quem foi, os nomes de quem foi participar disso. Né? E o pessoal enrolava, falava que não. Depois o reitor teve que entrar no meio da confusão. Não, por favor, eles estão livres para participar de qualquer reunião, né? Parem de ficar aqui enchendo o saco. Mas eles ficaram assim, uns 2 meses tentando descobrir os nomes, que eles não tinham ainda, de quem tinha ido representar os diretórios da UFJF lá no Enem, que coisa mais o segundo Enem lá de São Paulo. Você veja o episódio que teve agora com a anunciação de 2 dos irmãos Brazão, né, responsáveis pela morte da Marielle. Pelo assassinato da Marielle Franco. E eles colocaram um fura-fila, um fura-olho dentro do partido da Marielle, do PSOL. Do partido do PSOL, do partido da Marielle. Quer dizer, sim, mas... uma das coisas usadas pela ditadura militar. Na época que eu estava como estudante, a gente sabia que tinha alguém nas salas de aula espionando, levando coisas que os professores falavam lá para a polícia, lá para o DOI-CODE, sei lá onde, né? Os órgãos de informação lá da época, né? Já nos anos 70, 72, 73, eu participei de muitas reuniões na USP, como Foca. Eu estava trabalhando no Diário da Manhã, o Júlio era o editor, tinha lá o Magno da Donas, Rubens Zaidan, Carlos Alberto Nonino, era um timaço da pesada, realmente. Eu fui cobrir lá, uma vez eu fui instado, sabe, pelos estudantes, peraí, quem é você? Não, sou do jornal, então prova, porque a gente tá achando que você é do DOPS, de alguma coisa, da OBAN, naquela época tinha... Não, aconteceu comigo algumas vezes também, né? Falei, se identifique aqui, porque a gente tem que saber quem é quem. A gente não conhece, e tal, e não contente, eles ligaram pro jornal. Para confirmar. Para confirmar e tal. Aí também eu tive acesso livre. Era um regime de medo, né? Um regime de muito medo, muita repressão. A gente está falando aqui, do 9 de janeiro, de acordo com a pesquisa, 58% dos que se consideram bolsonaristas, percentual menor que a média geral, esses 58% afirmam que o 31 de março deve ser desprezado. Bolsonaristas. Eles dizem que a data deve ser desprezada. E 33% defendem a celebração da data. É meio desconcertante esses números, né? Porque se os próprios bolsonaristas estão achando que a data tem que ser desprezada, tem que ser esquecida, né? Sei lá, pode ter, né? A gente pode fazer uma análise, uma crítica até positiva em cima disso aí, né? Se eles estão achando, né? Seria pior se eles achassem que tinha que ser comemorada, defendida, aquela coisa toda, como até a gente se esperava que fosse a opinião deles, né? Agora, eu vi também essa pesquisa aí do Datafolha. Datafolha. E, na verdade, a gente percebe o seguinte, que essa questão do esquecimento, o que é o esquecimento? Né?
Eu acho que é passar por cima, é um ato de covardia. Eu acho que não se deve esquecer. Eu acho que esse negócio de esquecer, aquele negócio, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Ainda mais fatos que tiveram repercussão na nossa vida, que tiveram opa. desdobramentos de décadas e que, de certa forma, a gente sente até hoje algumas consequências, não é verdade? Então, o que, Renato, é não esquecer para não repetir. Porque se deixar, repete. Está aí, os fatos atuais. Você tem ligação íntima com a Vila Tibério? Nunca morei lá, mas gosto Você muito. gosta muito. Sempre a gente está falando da Vila Tibério, Exato. fazendo lançamento do nosso livro. Fizemos 3 lançamentos lá no Encanto da Vila, que é um barzinho formidável lá na Vila Tibério. É exatamente por isso que eu tomo a liberdade de dizer que você é um tiberiano sem ter nascido e morado lá. Mas é alguém que conhece bem a Vila Tibério. Sem dúvida. Na minha época de moleque, eu conheço a história dos Lorenzato, do Cido Batatinha, da Madre Maurina. Sim. O que era São personagens, horror, né, na Vila Tibério, que era muita gente que desapareceu e gente que fugiu. Né? Gente que pegou. Fugiu para não desaparecer, para não ser morto. A gente pegou a moto, o pé na estrada e foi viver 6 meses com índios, essa coisa toda. Teve sim. É muito terrível. Sobre o evento hoje no Cauim, ditadura nunca mais. Não é preciso dizer que é isso que a gente luta, que é isso que a gente quer. Ditadura nunca mais. Mas como é que você vê esse... Olha, na medida em que o presidente Lula tomou essa posição muito particular dele, eu acho que nem foi do governo dele, porque tinha já alguns atos, programados aí, ele desautorizou todos, né, do governo. Mas, apesar dessa opinião muito particular do presidente, né, dentro dessa visão dele, dessa política dele de regularizar a situação com as Forças Armadas, não criar nenhum problema, né, apaziguar essa relação, eu acho que a sociedade civil está fazendo o que devia fazer também. Né? Quer dizer, se institucionalmente você não vai ter essas lembranças, né, esses atos, né, de lembrança, de denúncia da ditadura, que a sociedade civil faça. Né? E aí você tem os próprios partidos políticos, você tem os movimentos sociais, você tem as organizações da sociedade, né, inclusive de trabalhadores, que vão promover hoje no Cine Cauim um ato de lembrança e repúdio da ditadura militar. Eu estarei lá, vou fazer questão de estar lá presente, né, acompanhar toda a programação, e acredito que isso vem em boa hora. Né? O próprio filme da Madre Maurina, por exemplo, está sendo exibido há alguns dias em alguns lugares aqui, exatamente para lembrar essa data, lembrar esse momento. Né? E eu acho que, com essas 2 atividades, o Brasil inteiro vai estar lembrando essa data, né? De preferência falando, né, Kevin Renato, que foi no dia 1º de janeiro e não 31 de... Não, 1º de abril. 1º de abril. Exato. E não 31 de março. Né? Eu concordo. Até para esclarecer melhor os fatos, o que aconteceu de fato naquele momento. Né? E o Fernando Braga é outro que repudia por total, até porque ele faz aniversário no dia 31 de março. E é o nosso grande jornalista da Vila Tibério. Da Vila Tibério. E ele não gosta que fale isso aí. Você estava falando de nomes, né, e essas homenagens que foram recebidas. Em 84, o primeiro presidente civil, que foi, lamentavelmente, o Zé Sarney, né? Foi o que deu para fazer naquele momento, né? Foi o que deu para fazer naquele momento, ótimo. Né? Ele criou um novo município no Maranhão e esse município passou a se chamar Emílio Garrastazu Médici. Dá para acreditar numa coisa dessa? Olha, não dá para acreditar, né? Quer dizer, no momento que a gente volta ao regime democrático, para a eleição do primeiro presidente civil, né? E mesmo que tenha sido uma eleição indireta, de acordo lá com as normas ainda vigentes na ditadura, né? Fazer homenagem a um carrasco desse aí não vale, né? Não tem cabimento, né? O Garrastazu Médici marcou o período mais repressivo, já tinha falado isso aqui antes, da ditadura militar. Né? Exatamente. E o Geis é aquele que realmente endureceu a coisa para os militares e dizendo, não, a partir de agora não se caça mais ninguém, não se prende mais ninguém injustamente, coisa e tal. Iniciou aquela fase de transição, vamos dizer assim. Era chamado de abertura, né? Exato. Aí para um regime mais democrático. Né? Colocaram lá um meio bobalhão, que era o João Batista Figueiredo, o que achava que preferia o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. Né? Mas a gente está falando do nome de uma cidade, né? É o mais recente de outros 6 municípios que foram criados com nomes de chefe do governo do período autoritário da história. Olha só. Medicilândia, no Pará, outro município chamado Presidente Médici, em Rondônia, Presidente Castelo Branco, no Paraná, Presidente Castelo Branco, em Santa Catarina e Presidente Figueiredo, no Amazonas. Então veja como que você tem os bajuladores, né, do regime militar, porque isso aí certamente partiu de lideranças políticas locais, né,
Então você tem toda uma situação ali, com certeza, das lideranças daquele momento que eram favoráveis ao regime ou que queriam fazer uma homenagem a essas lideranças militares do período aí, né, da ditadura, e por isso deram esses nomes. Quer dizer, então você tem... Isso expressa muito bem assim como é que muitas vezes você tem uma liderança política local, e a gente não vai muito longe, podemos verificar isso até em Ribeirão Preto mesmo, né, que são muito afinadas com essa ideologia, com essa corrente ideológica aí, de defesa de regimes autoritários, de golpe militar, de intervenção armada, essa coisa toda, né? Você, como historiador, você vai ter muito o que contar a partir dessa eleição, inclusive essas eleições municipais, que há uma briga clara, veemente da direita, da ultradireita ribeirão-pretana, quem é o mais bolsonarista, quem é o mais radical de todos. Até para ser o candidato oficial. Eu entrevistei alguns que estão brigando para ver. Eu quero ver se ele é mais direitista que eu. Eu falo abertamente. Se ele defende as mesmas posições do Bolsonaro que eu, que já defendo. Agora, Kevenato, eu acredito que essas pessoas elas estão fazendo muito um jogo eleitoral também. Quer dizer, além de pensar exatamente nessa linha ideológica, né, há muito jogo também, assim, porque eles sabem que a sociedade hoje está boa parte dela contaminada por essas questões todas que saíram do armário. Isso sempre existiu na sociedade. Lógico. Essas ideias, né, autoritárias, essa visão de mundo nebulosa sempre existiu. A partir da eleição do Bolsonaro, as portas se abriram, né, as portas do armário se abriram. Então, muita gente hoje se manifesta claramente em cima dessas questões, né, favoráveis a elas e tudo. Então, esses prováveis ou pretendentes a candidato querem abocanhar a eleição, o apoio, se não de toda essa população mais conservadora, de parte dela. E por isso essa disputa entre eles, né? Para saber quem é mais isso ou aquilo. Né? E eu gosto sempre, eu falei na abertura, eu gosto sempre de lembrar Ulisses Guimarães quando ele promulgou a Constituição de 88. Eu tenho nojo da ditadura. Nós devemos ter nojo de qualquer ditadura, né? E para terminar, o Kevenato, é lembrar para a gente não esquecer e nunca mais repetir. Eu acho que é isso. Acho que é uma lição que a gente tem que ter a vida toda na ponta da língua. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Lages, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Eu agradeço muito, Kevenato. Sempre à sua disposição e da TV Tati.